o livro de Enoque não tá na Bíblia? Porque esse livro é pura viagem. Eu li o livro de Enoque pra montar uma aula do Sola. E a primeira coisa que você tem que falar a respeito dele é que não foi Enoque que escreveu. Esse é um livro pseudepígrafo. Ou seja, alguém contou uma história maluca e colocou o nome de Enoque só pra ficar famoso. Enoque de fato existiu, tá na Bíblia, mas o livro que ele escreveu é viagem de alguém. O livro, além de falar de profecias do futuro, conta uma outra história de Gênesis, com anjos ensinando homens a feitiçaria, com gigantes que comiam seres humanos, com anjos tendo relações com mulheres. Apesar do personagem Enoque ser real, ele nunca escreveu um livro nem contou essas histórias malucas. Bora lá. Contradições de Enoque. No capítulo 1, versículo 4, fala sobre a vinda do Messias. Ele diz: o qual pisará sobre o monte Sinai, aparecerá com suas hortes e se manifestará com a força do seu poder nos céus. A profecia de Enoque fala que o monte é o Sinai, só que ele errou o monte, porque lá em Zacarias diz que Jesus pisará no monte das oliveiras. Enoque, capítulo 7, versículo 10, temos um anjo ensinando magia, que contradiz um texto de Deuteronômio, que diz que Deus odeia feiticeiros e magia. Olha o que está escrito em Enoque. Então eles tomaram esposas para um, escolhendo por si mesmos, as quais eles começaram a abordar, e com os quais lhe coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e divisão de raízes de árvores. Uma coisa que Deus condena, como diz em Deuteronômio 18. Capítulo 13, demônio. Pois é, pessoal, o livro de Enoque ele acaba incomodando alguns líderes religiosos. Eu acho que esse colega aqui é pastor, tá? E, meu amigo, com todo respeito, você está completamente equivocado nas suas palavras, tá? Primeiro que o livro de Enoque não é uma viagem, não é uma loucura, leve o assunto a sério, tá? E o livro de Enoque é como se fosse uma extensão do Gênesis 6. O Gênesis 6 fala que os filhos de Deus, que são os anjos, ao ver que as filhas dos homens eram bonitas e amoráveis, os anjos tomaram para si as mulheres e elas deram luz, pariram os gigantes, os tão famosos heróis da antiguidade. Isso está em Gênesis 6. É só você pegar sua Bíblia e fazer a leitura. E o livro de Enoque, ele acaba falando também a mesma coisa. Eu estou com o livro de Enoque aqui e eu estou também com o livro apócrifo, o primeiro volume, onde tem aqui ó, o livro de Enoque e o livro dos segredos de Enoque, tá? E, pessoal, olha só, quando as mulheres pariram esses gigantes, os famosos Néfilins, eles não são criaturas criadas por Deus, são criaturas geneticamente modificadas, detentores de grande maldade, grande força física, grande poder intelectual. É por isso que os reis antigos, os imperadores antigos, os grandes guerreiros antigos, eles eram gigantes. Pesquise e você vai ver, sua mente vai dar um boom. A verdade é liberta, mas ela não é aquilo que você deseja. A verdade é uma só, você querendo ou não. E o colega aqui está incomodado com o livro de Enoque. Por que o Enoque fala que os gigantes estavam comendo humanos e os anjos deram conhecimento proibido? Isso é proibido na Bíblia. Tá certo? Por quê? Quem foi que ensinou os segredos da guerra, os segredos dos metais, dos esconjuros, das maldições, das ervas, da maquiagem, o embelezamento das pálpebras? Quem foi? Os anjos caídos, pessoal, os demônios que trouxeram os pecados para cá. Azazel, Semiasa, Baraquijal, foram 20 anjos caídos de classe superior, cada anjo desse governando 20 outros anjos, tá? Então foram uma legião, fora os que ainda já tinham caído, expulsos do céu desde a época de Adão. Enoque é a 7ª descendência de Adão. Quando Satã se nega a ajoelhar-se diante de Adão, a semelhança, né, a imagem e semelhança do Criador, o Criador expulsa Satã da morada celestial e outra legião de anjos também é expulsa por concordar com Satã. Satã fala no livro de Adão e Eva: tu, Adão, é que deve se ajoelhar a mim. Eu sou mais antigo do que tu. E obviamente que o Criador se enfurece e expulsa Satã. Eles estão aqui entre nós, eles nos odeiam. Eles nos odeiam. Os gigantes que nasceram dessa linhagem maldita da relação dos anjos com as mulheres, eles cresceram, né, e comeram, né, todos os animais, plantas, animais das águas, da terra e do ar. E quando a terra nada mais tinha para lhe oferecer, eles passaram a comer os humanos. É daí que surge o que? Tanto o canibalismo, que é proibido na Bíblia, quanto as oferendas. Olhe só como a história se encaixa por conta de um livro tão... Hein, amigo, como é? É uma loucura, alguém escreveu para ficar famoso? Negativo, ok? Tudo passa a fazer sentido. O livro de Enoque é um divisor de águas, pessoal. Vocês precisam fazer a leitura, ok? Por que essas sociedades antigas faziam tantas oferendas? Porque
é dessa época, tanto os anjos caídos quanto esses seres gigantes, né? Eles eram detentores de grande força física, de grande poder intelectual, e eles, por conta desse benefício físico e intelectual, eles conseguiram ocupar cargos de importância. Eram famosos reis, famosos heróis, famosos imperadores da antiguidade, destroços na arte da guerra. Isso está no livro de Baruque, capítulo 6, versículo 26. Aqui nasceram os antigos gigantes, né, destrosos na arte da guerra.